Você já reparou como algumas tragédias parecem impossíveis de existir fora de um filme? Daquelas que, se alguém te contasse sem citar nomes, você ia dizer: não, isso é roteiro de Hollywood. Só que desta vez não é roteiro, é vida real. E é justamente isso que torna tudo tão perturbador. Porque aqui, no centro da história, não está um desconhecido qualquer. Está uma família famosa, uma casa em um dos bairros mais caros de Los Angeles, e uma acusação que explodiu como uma bomba. Nick Reiner foi preso e acusado de matar os próprios pais, o cineasta Rob Reiner, e a fotógrafa e produtora Michelle Singer Reiner. Reuters. Mais um. Antes de qualquer coisa, esse é um caso em andamento. Nick foi acusado, não condenado. Então, tudo o que a gente vai falar aqui precisa ficar dentro do que é público e confirmado por autoridades e imprensa confiável, sem fantasia, sem certeza, onde ainda existe investigação. Respira, porque a linha do tempo desse caso é tão chocante quanto cheia de pontos nebulosos. 1. Quem eram Rob e Michelle Reiner? E por que essa história ganhou o mundo? Rob Reiner era um nome gigante do entretenimento. Diretor, ator, produtor. Um daqueles caras que atravessaram décadas fazendo parte da cultura pop. Michelle Singer Reiner também tinha carreira e vida pública, além do envolvimento em causas sociais. E do lado de fora, o que aparecia era o retrato de uma família com dinheiro, influência, conexões, o tipo de família que muita gente imagina estar blindada contra tragédias comuns. Reuters. Mais um. Só que a verdade é dura. Violência doméstica não escolhe CEP. E quando ela explode dentro de casa, é como se o mundo inteiro perdesse o chão junto. 2. A véspera. Uma festa, um clima estranho e um alerta que ninguém entendeu na hora. Aqui entra um detalhe que aparece repetidamente nos relatos. Na noite anterior às mortes, houve uma festa de fim de ano e, segundo reportagens, Nick teria discutido com o pai e causado desconforto em pessoas presentes. Reuters. Mais um. E esse tipo de informação é sempre sinistra em retrospecto, né? Porque na hora vira só um comentário. Ele estava estranho, estava alterado, passou do ponto, só que, depois do que aconteceu, tudo isso se transforma em algo quase premonitório. 3. O dia da tragédia. O que se sabe sobre a descoberta? No domingo, 14 de dezembro de 2025, Rob e Michelle foram encontrados mortos na casa da família, em Brentwood, Los Angeles. As autoridades informaram que ambos morreram por múltiplos ferimentos perfurantes, e o caso foi tratado como homicídio. ABC News Plus One. Detalhes públicos indicam que a situação virou preocupação quando eles não apareceram para um compromisso, e isso teria sido um dos gatilhos para alguém da família ir até a residência. The Daily Beast. Mais um. E pensa no impacto disso. Você indo até a casa dos seus pais porque eles sumiram. E o que você encontra muda sua vida para sempre em segundos. Segundo informações divulgadas, os documentos também apontam que as mortes aconteceram em intervalo curto após os ferimentos. ABC7 New York. 4. A caçada. Como a polícia chegou até Nick Reiner. E aí vem outro ponto que chama atenção. Nick foi localizado e preso no mesmo dia, horas depois.
Reuters. Mais um, reportagens detalham o uso de recursos de investigação e tecnologia, como dados de celular e câmeras, para rastrear os passos dele após a descoberta do crime. Los Angeles Times. A imagem que fica é: enquanto a cidade começava a entender o tamanho do que tinha acontecido, as engrenagens de uma investigação grande já estavam rodando com força total. E, quando a polícia finalmente o encontrou, ele foi preso e levado sob custódia. ABC News Plus One. 5. As acusações. O que a justiça colocou oficialmente na mesa, pouco depois veio o que transforma suspeita em caso criminal de verdade. Nick Rainer foi formalmente acusado de 2 homicídios em primeiro grau e os promotores citaram elementos que podem levar a penas máximas, incluindo prisão perpétua sem liberdade condicional e até a possibilidade de pena de morte, dependendo das decisões do Ministério Público. Reuters. Mais um. Importante. Em muitos casos, a existência de especial circunstância, como múltiplas vítimas, muda completamente o peso do processo. E é por isso que tanta gente já começou a tratar isso como um dos julgamentos mais acompanhados dos últimos tempos. Ele chegou a comparecer ao tribunal usando um colete de proteção, suicídio e ficou sob vigilância. Reuters Plus One. 6. O elefante na sala. Saúde mental, dependência e a linha tênue entre explicação e desculpa. Agora vem a parte mais delicada e mais discutida. Diversas reportagens apontam que Nick teria histórico de problemas graves de saúde mental, incluindo menções à esquizofrenia, além de uso de substâncias. People.com. Mais um. E isso faz o caso entrar num território muito complexo, porque 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Saúde mental pode estar no centro do que levou a esse colapso. Isso não apaga a tragédia, nem diminui a dor das vítimas e da família. A discussão jurídica gira em torno de possibilidades como competência para ser julgado e, mais adiante, a chance de uma estratégia de defesa ligada à insanidade. Mas especialistas lembram que um plea de insanidade na Califórnia é notoriamente difícil. People.com. Mais um. E aqui é onde o público costuma errar muito. A internet ama transformar caso real em time A contra time B. Só que a vida não funciona assim. Se houver doença mental séria, ela precisa ser investigada com responsabilidade. E se houver crime, ele precisa ser julgado com rigor e devido processo. Uma coisa não cancela a outra. 7. O que ainda não está claro, e por que esse silêncio também diz muito. Até agora, autoridades e imprensa têm sido cautelosas com algumas informações-chave. Motivação. Não existe, publicamente, uma explicação oficial fechada. Northeastern Global News. Detalhes íntimos do que aconteceu dentro da casa. Muita coisa está sob sigilo. Investigativo.ew.com. Mais um. Inclusive, há notícias de medidas para restringir informações sensíveis, como registros ligados ao caso, justamente para proteger a investigação e evitar contaminação do processo. .ew.com. E isso costuma acontecer quando o caso é grande, quando há risco de espetáculo e quando a acusação sabe que qualquer vazamento pode virar munição para a defesa no tribunal.
8. O impacto humano. Quando a tragédia vira notícia, mas continua sendo luto. Tem uma coisa que eu sempre repito em casos assim. Antes de ser manchete, é luto. É luto dos filhos que ficaram. É luto de amigos. É luto de pessoas que conviveram com Rob e Michelle. E agora tentam entender como uma vida inteira pode terminar de forma tão brutal e repentina. The Daily Beast Plus One. E também goste ou não, a história de alguém acusado de uma coisa monstruosa, que pode estar atravessando um colapso mental, ou uma espiral de dependência, ou ambos, e que agora vai encarar o peso do sistema de justiça diante do mundo inteiro. Reuters. Mais um Newtonão, existe final satisfatório aqui. Existe um buraco, 9 fechamento. O que acompanhar daqui para frente? Daqui para frente, 3 pontos vão dizer muito sobre o rumo do caso. Se Nick é considerado apto para responder ao processo, competência, people. Se a promotoria vai buscar pena máxima, incluindo pena de morte. E com qual narrativa? Reuters. Como a defesa vai posicionar a saúde mental? Como contexto, como estratégia central ou como tentativa de reduzir a tipificação? People.com. Mais um. E aí sim, o tribunal vai começar a separar o que é ruído do que é prova. Conclusão com chamada para ação. Esse caso deixa uma pergunta que incomoda. Quantos sinais uma família consegue ver e quantos ela só entende quando já é tarde demais? Se você quiser, eu também posso transformar esse roteiro em um formato ainda mais narrativo, com mais suspense, ou em um formato mais jornalístico, com blocos curtos e diretos. Agora me diz aqui nos comentários. Você quer que eu cubra as atualizações do julgamento quando surgirem? Ou prefere que eu traga um outro caso nessa mesma pegada? Se esse conteúdo te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo histórias reais com o máximo de cuidado e clareza possível.